Vamos trabalhar mais conhecimento da palavra de Deus, aprender o que Deus nos ensina por meio da sua palavra. Vamos receber a luz de Deus para iluminar o nosso entendimento, o conhecimento por onde somos libertos, dentro daquilo que Deus revela na sua palavra. Olha o que diz aqui o texto em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Que revelação a gente aprende aqui, que nos traz o conhecimento desse acontecimento além da nossa compreensão. Isso aqui aconteceu além do nosso entendimento, além desta vida aqui. Isso foi um acontecimento celestial, que Deus mostra-nos, revela para nós, que Deus nos dá o conhecimento disso aqui, para a gente compreender o que precisamos. Muita gente não crê que o diabo existe, que é um ser consciente, um ser pessoal. O diabo é um ser pessoal, assim como os anjos são seres pessoais, também é um ser pessoal. O diabo é um ser pessoal. Agora, é preciso aprender a entender o que a Bíblia revela sobre a existência de seres espirituais. Porque nós somos seres humanos. Mas somos espirituais. Sabia disso? Nós somos espírito, que habitamos no corpo matéria. Aprenda isso. Eu não vou dar agora essa orientação nesse assunto, porque eu quero mostrar isso aqui para vocês. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, né? Deixa eu ver aqui. Versículo 9. A gente vai ver aqui que esse ser chamado Satanás, o diabo, ele foi expulso, lançado fora da presença de Deus. Assim como o homem também. O homem foi lançado fora da presença de Deus por causa do pecado. O pecado que teve princípio por Satanás. E Satanás veio e contaminou o homem, para o homem também pecar e sofrer a maldição. É muito importante a gente entender isso, aprender essa verdade espiritual. Então, a gente vê aqui que esse ser que hoje é chamado de Satanás, o diabo, está se referindo a um só ser. Ele é conhecido como Satanás, o diabo, a antiga serpente. Que antiga serpente é essa? Aquele que usou a serpente para levar o homem à queda, ao pecado, a pecar. Então, o texto está falando dele. Aquele que levou o homem a cair, se perder, desviar da presença de Deus e entrar em maldição. Ele influenciou o homem a pecar. Quem pecou foi o homem, tá bom? O diabo é apenas o tentador, acusador, influenciador para o mal. Enquanto Deus criou o homem perfeito, bom, reto, justo, andando numa vida de comunhão com Ele, o diabo veio no homem e tirou tudo isso do homem. Por meio da influência na mente do homem, levou o homem a não se submeter à direção de Deus. E o homem, quando anda contrário ao que Deus determina, porque Ele é Senhor, consiste o pecado aí. E aí entra a punição de Deus para o indivíduo. Porque Deus, como um Deus justo e reto,
que não compactua com o mal, ele tem que punir o pecador. Da mesma forma que ele aplicou a sentença sobre Satanás, quando pecou contra ele, nas regiões celestiais, né? E foi expulso, lançado fora da presença de Deus, e entrou em juízo para a condenação, porque sabia você que o diabo, esse ser espiritual, com todos os anjos que seguiram a influência dele e pecaram contra Deus, estão julgados e condenados? O inferno, o homem vai para lá, mas foi criado para o diabo e seus demônios. Jesus disse isso, ou não? Lá em Mateus, né, 25, 41. Vamos ver se Jesus falou isso ou não. Mateus capítulo 25, vamos ver o versículo 41. É esse mesmo. Jesus vai dizer assim. Jesus está falando desse lugar de punição eterna. Jesus vai dizer: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo preparado para o diabo, o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Esse fogo eterno é o lugar de punição eterna. Não é um fogo literal que vai queimar você ou eu, se for para lá. Que a gente não vá para lá, nem você, nem eu, nem ninguém. Essa não é a vontade de Deus. Deus não criou esse lugar para mim, para você, nem para ninguém. Agora, se não ouvir e não pegar a direção que Deus nos mostra, a gente está andando já para esse lugar e vai para esse lugar. Se não atender o chamado e a direção de Deus para Ele nos livrar desse destino, não tem outro meio. Não tem outra realidade. Só existem, aprendam isso. Aqui você aprende verdades espirituais. Só existem dois destinos eternos para o homem que sai deste mundo. O indivíduo, o ser pessoal, que sai desse mundo com a morte do corpo. Porque morte é separação, não é extinção. Quando a Bíblia fala de morte, não fala de extinção do indivíduo, do ser deixar de existir, entrar numa inconsciência, evaporar. Não existe isso. O homem foi criado por Deus, teve princípio, mas não tem fim. Ele vai continuar existindo consciente, lúcido e sóbrio, seja aqui ou na eternidade. Ele nunca vai ficar no tempo de inexistência, dormindo sem consciência. Isso é uma doutrina de demônios, pregada em várias igrejas evangélicas, em várias seitas aí religiosas. A verdade que Jesus falou não é essa. Isso é mentira, não é verdade. A verdade é o que Jesus revelou. É o que está revelado aqui para nós. Então, nós também somos seres espirituais, que habitamos no corpo matéria, porque vivemos no mundo material. E Deus nos deu um corpo material para viver aqui neste mundo. Mas quando se der a morte, que é o quê? A separação. O espírito, quando ele sai do corpo, o corpo está morto. Tiago capítulo 2, versículo 26. Eclesiastes capítulo 7, versículo 12, né? Ou é 12, 7. Que o pó, o corpo, volta para a terra. Porque foi criado da terra e tem os elementos da terra. Isso é uma prova do que a Bíblia revela. E o espírito volta para Deus. Porque o espírito foi a vida que Deus deu. Trouxe à existência esse ser espiritual. Nós fomos criados, viemos à existência por Deus. Somos seres espirituais que habitam neste mundo num corpo material, para viver neste mundo material. É por isso que quando a gente for para o céu, para a nova vida eterna, que não é neste mundo físico, matéria, é lá no céu, no mundo espiritual, a Bíblia diz que vamos receber corpo espiritual. Por quê? Precisamos receber corpo espiritual. Porque o espírito sem corpo, ele não é completo. O ser só é completo habitando no corpo, porque o corpo é o que dá a capacidade de você interagir no mundo que você vai viver. E para a gente interagir no mundo espiritual que Deus tem preparado para nós, vamos precisar de corpo espiritual. E a palavra de Deus nos revela isso, que existe corpo espiritual. Os anjos são seres espirituais que possuem corpo
espiritual. E Jesus ele falou que na ressurreição seremos igual a eles, no corpo glorioso. Deu para entender isso? Está lá em Mateus 22, 29, se não me falha a memória. Então vamos lá, vamos voltar para cá. O diabo, ele pecou contra Deus. A palavra de Deus revela isso. Ele foi lançado, expulso da presença de Deus. Saiu daquela vida, daquela existência, naquele mundo glorioso que Deus estabelece para os anjos viver. Porque Deus, ele criou o mundo para os anjos viver. Deus está muito além do mundo dos anjos. Deus, nem os anjos conseguem contemplar Deus na sua essência eterna. Nem os anjos, porque anjo é criatura. Anjo é criatura. Os anjos têm a sua superioridade na sua dimensão espiritual onde eles habitam. E Deus está muito além da dimensão material, da dimensão espiritual ou de qualquer dimensão. Deus é quem criou tudo, irmão. Os mundos foi Deus quem criou. Então Deus está muito além de tudo. Esse Deus que é espírito, que não tem forma. E a gente conheceu, ou ele se fez conhecer para nós. A única forma da gente conhecer e ver Deus é por Jesus. Amém? Amém? Porque ninguém conhece o Pai. Nem os anjos, nem nenhum espírito. Só o Filho que conhece o Pai na sua essência divina, eterna, gloriosa, soberana. Sabe por que o Filho conhece o Pai? Porque o Filho tem a essência do Pai. O Filho e o Pai é uma só essência. Aleluia. Isso é outro assunto também bom de se explicar para os irmãos. Mas vamos voltar para cá. Então, o diabo, ele foi expulso da presença de Deus. Foi ao juízo. Foi aplicado para Satanás uma sentença por causa do seu pecado. A gente conhece a palavra de Deus que fala sobre o plano de Satanás querendo tomar a posição de Deus, o lugar de Deus. E aí, para onde foi que esse ser agora estabeleceu o seu trono até o dia em que ele vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre, para ser atormentado eternamente? Aonde foi que ele estabeleceu o seu trono? Na terra. Aonde o homem, quem era que estava governando aqui, o homem entregou o governo da vida dele, que Deus deu, para o diabo. E agora o diabo dominou esse mundo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O homem está perdido e escravizado. O homem é escravo. O diabo escravizou o homem, cegou o homem, tirou o homem de Deus, levou o homem a se perder, e o pior de tudo, o diabo levou o homem, pela influência, a cair em condenação por causa do pecado. Como está escrito lá em Romanos capítulo 5, versículo 12. Como por um homem entrou o pecado no mundo. O pecado entrou por quem? Por Adão. Quem influenciou Adão a pecar? O diabo. O pecado passou a todos os homens. Então, a partir de Adão, todos os homens agora estão dentro da condenação do pecado, porque têm a natureza corrompida e não se sujeitam a Deus. O pecado passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos estão afastados de Deus. Todos estão destinados a receber o salário do pecado. Qual é o salário, a recompensa do pecado que Deus vai aplicar para o homem, como justo que ele é, e tem que aplicar? Se ele não aplicar, ele não é justo nem reto. E ele tem que aplicar. Somos merecedores do juízo de Deus, da ira de Deus. Mas Deus, ele trabalhou um plano que já tinha na sua onisciência, percebendo, conhecendo tudo, sabendo que o homem ia tomar uma decisão que iria se perder dele. Mas Deus não foi lá e puxou o homem a pulso para ele. Deus agora, com o plano que ele já tinha estabelecido para trazer o homem de volta a ele, o caminho, a porta, que Deus, antes da fundação do mundo, antes do homem se desviar dele, Deus, como ele é Deus, já tinha preparado esse meio de salvação para o homem, porque Deus não tem prazer na morte do homem.
Deus não criou o homem para essa finalidade. Deus, pelo amor dele, ele deu ao homem outra oportunidade, como ao diabo ele não deu. Os seres espirituais não tiveram outra oportunidade. E Deus não é injusto por isso. Porque Deus é justo. Assim como o homem pecou, os seres espirituais pecaram, Deus aplicou a condenação à justiça, para puni-los diante do seu pecado contra o Criador. Eles não têm oportunidade. Vem o homem agora, tentado por Satanás, peca também contra Deus. O homem que Deus criou sua imagem e semelhança para viver um relacionamento com Ele. A criatura especial de Deus para viver em harmonia com Ele, o ser humano. Agora, o diabo vem e trabalha para tirar essa comunhão, para tirar essa harmonia, para tirar essa vida do homem. Porque o diabo, sabendo que ele não tem mais a vida com Deus, que ele perdeu aquela vida de glória, o que resta para ele é juízo e condenação, o que é que ele pensa? Vou fazer o homem cair para também receber a mesma punição de Deus, para que o homem também vá para onde eu vou. Eu estou aqui fazendo uma ilustração, mas é isso mesmo que ele fez. É esse o propósito de Satanás. O que ele puder fazer para levar milhões e milhares de almas para onde ele vai fazer. Só que Deus, aprenda isso. É aí que entra o amor de Deus pelo homem, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus e a graça de Deus. É aí que entra, na história da humanidade, a manifestação do amor de Deus. Em que Deus agora estabelece, manifesta o seu amor para o ser humano, dando ao homem um meio de salvação. Não é passando a mão no pecado do homem. Ele trabalhou uma obra, que é essa obra que vai tirar o homem da injustiça, da culpa, do juízo e da condenação. Que obra é essa, irmão, que Deus operou para nos tirar da condenação, para nos tirar do juízo, para nos tirar da ira dele? Qual foi a obra que Deus operou? E essa obra foi operada antes da fundação do mundo, antes de tudo existir. Porque Deus é Deus. Que obra é essa? Jesus é a obra de Deus. O pecado do homem, Deus não vai ignorar. O único meio do homem ser livre da consequência do pecado é crendo em Jesus Cristo. Porque foi para isso que ele veio ao mundo. Deus, olha o que Deus fez, irmão. Olha o que Deus operou para nos proporcionar, sem a gente merecer, um meio, um caminho, uma porta, uma esperança de salvação, irmão. E as pessoas ainda, olha da posição, e as pessoas ainda ignoram isso, irmãos. As pessoas desprezam isso, irmãos. As pessoas criam outro meio de esperança de salvação, coloca outros meios de justiça, de justificação, outro meio de chegar a Deus. Não aceita o único caminho, o único meio, a única porta que Deus, não por merecimento, por amor, Ele colocou para que a gente entre por ela, para não sofrer a ira dele também. Quem não entrar por essa porta, quem não andar por esse caminho, quem não aceitar esse único meio de salvação que Deus estabelece, para ele não resta outra coisa. É a ira de Deus sobre ele permanece para sempre. João 3,36. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece para sempre. Cuidado, irmão. A verdade que prevalece é essa. Não é o que você aprende na religião. Não é o que os teólogos, filósofos, homens que dizem que são sábios, estão aí pregando e ministrando. A verdade que prevalece é a de Deus. E a verdade de Deus é Jesus. Aprenda de Cristo. Seja guiado por Cristo. Creia em Cristo guardando a palavra dele. Então Deus agora executa o plano de salvação para o homem. Estabelece o meio. E quantas vezes Satanás, sabendo desse plano de salvação de Deus, quantas e quantas vezes ele não tentou impedir? Aprenda isso aqui. Deus fez a promessa que ia estabelecer um que ia destruir Satanás para livrar o homem dele.
através de que seria um homem, um que ia nascer de mulher. Jesus foi esse que Deus fez a promessa, que ele ia nascer, um homem, um salvador, um ser humano do gênero masculino, iria nascer de uma mulher pecadora. Mas esse que iria nascer, ele ia ter o poder para resgatar e pagar o pecado da humanidade. Ele ia ser o substituto representante da humanidade. Esse que nasceria pelo ventre de Maria. Esse que viria, esse ser humano que Deus prometeu que ele vinha, ele não ia nascer da semente humana, da corrupção. Ele ia ser gerado pelo próprio Deus. Logo, ele tem a natureza do Pai, porque ele foi gerado de quem? Ele foi gerado do Espírito Santo. Logo, quem é gerado do Espírito Santo tem a natureza do Espírito Santo. Gerado ali no sentido de vir mesmo dele. Jesus veio de Deus, saiu de Deus. Ele veio da essência divina. Nós não. Nós somos criados. Nós existimos a partir da relação humana. Os anjos existiram pela criação de Deus. Jesus não. Jesus já existia. Apenas para ele surgir nesse mundo, ele teve que vir do ventre de uma mulher, mas ele já existia. Antes de nascer, ele já era Deus. Ele era o que era e o que há de vir. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Agora, olha que coisa interessante que a Bíblia revela. Olha que revelação gloriosa que o Deus Criador nos dá. Aonde diz a palavra que o verbo que era Deus se fez carne. Deus tomou a forma humana. Deus habitou entre os homens. Deus se fez uma criatura. Deus tornou-se servo. Rapaz, isso não dá para entrar na nossa mente, não. É por isso que quem não tem o Espírito Santo fica aí criando heresia, querendo criar uma compreensão nisso. Meu amigo, creia só no que a palavra diz. Efésios, Filipenses, capítulo 2, versículos 5 e o 6. Sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem. Como homem, ele tornou-se servo e foi até a morte e morte de cruz. Olha para aí. Que coisa maravilhosa, irmão. Dá para entender isso? Aí fica alguns heréticos dentro da religião dizendo, não, Jesus é uma criatura. Jesus é o anjo Miguel. Jesus é um Deus, mas é um Deus qualquer. Jesus, ele não é Deus. Quem disse isso a você? Vai aprender, rapaz, o que a Bíblia revela sobre Jesus. Não vai aprender sobre Jesus o que ensina as religiões. Vai aprender o que a Bíblia revela sobre Jesus. Que esse verbo, que era Deus, se fez homem, tomou a forma de homem. Deus estava em Cristo. Ali, aquele ser humano, era Deus ali na essência espiritual. Era Deus ali em Cristo. Ele tinha toda a plenitude do Pai. Habitava corporalmente em Cristo. Ele é a imagem e semelhança do Deus invisível. Como é que alguém pode ver a imagem de algo que não se vê? Essa imagem está em Cristo. Não é do jeito que Deus criou a gente, não. A Bíblia diz que Deus criou cada um de nós sua imagem e semelhança. Mas isso fala do caráter, não da essência divina. Deus, Jesus, é a imagem e semelhança de Deus nos atributos, na essência. Está entendendo isso? Mas o testemunho de Jeová, eles falsifica e traz uma interpretação, uma doutrina de demônio sobre esse assunto. Levando o povo à condenação, negando Jesus. Crendo em Jesus como apenas uma criatura, um anjo, um Deus, mas não é o Deus Todo-Poderoso. Meus amados irmãos, saiam daí. Então vem para cá. Olha, eu nem entrei ainda no texto que eu quero ensinar, mostrar para vocês, ensinar o que ele nos ensina. Então o diabo, sabendo desse plano de salvação de Deus, ele tentou por várias vezes impedir. Tentou impedir por várias vezes. Levantou o rei do Egito para matar todas as crianças, a partir do nascimento até 2 anos para baixo, que ele sabia que viria um que ia nascer de mulher, que iria destruí-lo, vencê-lo. Esse era Jesus. E o diabo tentou, lá no Novo Testamento, usou Herodes para fazer um censo e para matar todas as crianças masculinas, tá? A promessa de Deus foi de um salvador, não de uma salvadora.
A promessa de Deus de enviar um mediador, não uma medianeira. A promessa de Deus foi de enviar um intercessor, não uma intercessora. E o diabo ele tentou várias vezes, tentando impedir que a promessa de Deus se cumprisse. Quando ele percebeu que Jesus era aquele, e aí ele tentou tirar Jesus do propósito do Pai. A tentação lá no deserto, trabalhando a mente de Jesus, para Jesus não se submeter à vontade do Pai, para não cumprir o plano de salvação de Deus. Lá na cruz, tentou a mente de Jesus, com certeza, para Jesus amaldiçoar o povo. Mas Jesus ali rogou perdão para o povo, porque ele não veio para amaldiçoar. Jesus veio para abençoar. Jesus veio para nos tirar da maldição. Jesus não veio para nos condenar. Ele veio para nos salvar. O diabo trabalhou na mente de Jesus para Jesus nos condenar. Ai de nós! Se Jesus tivesse amaldiçoado a humanidade ali, naquele momento que ele estava sendo zombado, na sua crucificação, com certeza o diabo estava na mente de Jesus. Olha aí esse povo aí, que estava aí, tu cuidando dele, amando ele, tendo cuidado com eles, zelando por eles, buscando ensinar a eles. Olha o que eles estão fazendo. Amaldiçoa esses miseráveis. Jesus disse não. Com certeza ali naquela hora a mente de Jesus estava trabalhando na influência de Satanás para poder tentá-los a desistir de cumprir o plano de Deus. Jesus disse não. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O diabo agora vai investir novamente na mente de Jesus, para Jesus não se submeter à vontade do Pai. Usando quem? Pedro. E ele usa Pedro como? Será que Pedro foi até Jesus dizendo, eu sou o diabo, Jesus, eu vou agora impedir tudo ir à cruz? Será que o diabo usou Pedro assim? Olha como o diabo usa Pedro. E ninguém percebeu ali, só Jesus. O diabo às vezes está usando pessoas que você pensa que é Deus, e ninguém percebe. Sabe o que o povo faz? Glória a Deus, glória a Deus. O diabo usando as pessoas de uma forma sutil e o povo atribuindo a Deus. Já pensou ali? Os apóstolos, eita, Pedro está sendo usado por Deus para dar um conselho bom a Jesus. Aí chega Pedro para Jesus, Senhor, Jesus fala, né, do que ele ia passar. E Pedro chega e diz, Senhor, não te faça isso, não te deixe acontecer isso. Senhor, não suporte isso. Ei, era bom ou não era o conselho de Pedro? Alguém ia dizer que era o diabo ali, usando Pedro? Pedro estava dando um conselho bom para Jesus, irmão. Pedro estava preocupado com o bem-estar de Jesus, irmão. Pedro estava orientando Jesus a não se submeter ao sofrimento, irmão. Mas Jesus, ele tinha convicção, conhecimento da vontade do Pai, que enviou ele. Foi para padecer, foi para sofrer, foi para ser humilhado, foi para receber a maldição, o castigo que nos traz a paz, glória. Jesus sabia que tinha que suportar e amor para que a gente viesse a ser livre da condenação e ter a esperança da salvação. Quando Jesus vigia, aleluia, meu irmão, é muito maravilhoso, irmão. Tu acha que eu aprendi isso em curso de teologia dentro de seminário? Tu acha que eu aprendi isso dentro de igreja com o pastor? Eu aprendi isso lendo as Escrituras com o Espírito Santo me ensinando, irmão. Quem me capacitou, quem me deu esse dom, essa vocação foi o próprio Deus, irmão. Você também pode aprender isso dentro das Escrituras. Não se aprende de Deus ali, aqui e acolá. Eu aprendi isso me dedicando a ler, a buscar o conhecimento de Deus. Você tem a mesma oportunidade. Jesus, quando percebeu, tem muita gente ainda com sabedoria, né? Querendo mostrar sabedoria, porque eu sou teólogo, tenho um anel de teólogo no dedo, tenho diploma de universitário, eu sou um mestre das Escrituras, não serve de nada. Eu não me impressiono com isso, eu quero ver o teu entendimento, o que tu vai trazendo como doutrina. É isso que eu tenho que observar. Se não for a doutrina de Cristo, a verdade do Evangelho, todo o teu diploma, teu anel de formatura, teu paletó bonito que brilha nos púlpitos de igreja, tua expressão verbal de falar bonito, teu português bonito, isso não serve de nada, irmão. O povo precisa da verdade do Evangelho por homens simples, humildes, que preguem a verdade simplesmente. Paulo disse, o Evangelho de Cristo, não se apartem da simplicidade do Evangelho de Cristo. Paulo disse, eu não fui pregado para pregar com sabedoria humana. Eu fui chamado para pregar a cruz de Cristo, que é loucura para os sábios. Jesus
foi tentado por Satanás. Satanás usando quem? Pedro. Quantos aí o diabo está usando dentro de igreja, com título de pastor, de profeta, e levando conselhos, direção, ensino, orientação para o povo, conselhos do inferno. Homens cheios da influência de Satanás, dizendo que estão cheios de Deus. Quantos estão aí, levando-se na influência de Satanás e apostatando da fé, se perdendo do caminho, se perdendo da direção de Deus, porque estão ouvindo promessas, palavras de autoajuda, de satisfação, palavras que massageiam o ego. É isso que o povo quer ouvir. É isso que o diabo dá a vocês. Jesus vigiou. Chega Pedro dando conselho contrário. Jesus conhecia o propósito do Pai na vida dele. E o conselho de Pedro foi contrário. Foi para que Jesus não se submetesse ao que o Pai estabeleceu para ele cumprir. Olha para aí. Aí, meu irmão, Jesus vigiou. Quando Jesus percebe, aí Jesus vai repreender. Jesus vai repreender o diabo ali na hora, irmão, que estava usando a mente de Pedro. Cuidado, vigie. Ele pode usar a sua mente, ele pode usar a minha mente, se você não tiver com a sua mente guardada na palavra, protegida pela palavra de Cristo, com o capacete da salvação. Cuidado, meu irmão. Temos que estar vigiando com tudo aquilo que se diz de Deus, com todos aqueles que se dizem profetas e homens de Deus, que vem trazendo ensino, instrução, orientação. Temos que estar vigiando, irmão. Alguém dizia ali que era o diabo usando Pedro? Ninguém percebeu, mas Jesus estava ali vigiando. E nós temos que vigiar naquilo que estão trazendo, irmão. Não olha o produto, a capa por fora não. Observa o conteúdo que esse produto está sendo trazido para você. As pessoas se encantam pelos seus líderes religiosos, pela manifestação de poder que eles dizem que tem de Deus. As pessoas se encantam pelo paletó bonito, pela posição de homem de Deus dentro das igrejas. Se encanta com isso não, irmão. Vá analisar o produto da informação, o conteúdo da informação que esse homem que diz que é de Deus está trazendo para você. Então, o diabo, ele usou de várias maneiras para tentar impedir Jesus de cumprir o plano de Deus de salvação para o homem perdido. Agora escuta aqui uma coisa. Como o diabo não conseguiu impedir que Deus manifestasse o seu grande plano de salvação para a humanidade, sabe o que é que ele faz? Ele agora leva o homem a não aceitar. Ele leva o homem a desprezar a obra de Deus para salvá-lo. Como o diabo não conseguiu impedir Deus de realizar o plano de salvação para o socorro da humanidade, ele leva a humanidade a não aceitar esse plano de salvação e buscar ser salvo por outros meios, negando assim a salvação de Deus, a obra de Deus, o que Deus operou por meio de Cristo para dar ao homem a oportunidade de salvação e a esperança. O diabo trabalha para tirar isso de você, de mim. E Jesus disse isso. Lucas capítulo 8, versículo 12. Ele trabalha tirando a palavra do entendimento das pessoas, para que as pessoas não se salvem crendo na palavra. A palavra é Jesus. É a obra de Deus por onde somos salvos. O inimigo trabalha, irmão, para tirar, para impedir você de receber esta tão grande salvação. E Jesus foi enviado pelo Pai com uma finalidade: trazer o homem perdido de volta para Deus. Ele disse, Lucas 19:10, eu vim salvar e buscar os que se haviam perdidos. Jesus foi enviado pelo Pai para libertar o homem escravizado por Satanás. Ele disse lá em João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só o Filho que é mais valente para entrar no reino das trevas e tirar você de lá. Porque não tem como o homem sair. O poder de Satanás, ele é grande, irmão. Está pensando que você vai sair da maldição? Você vai ser liberto das trevas, do poder de Satanás? Com campanha de libertação, campanha de quebra de maldição, com água benta, com rosário, com terço, com sal grosso. O diabo não tem medo disso não, irmão.
Isso aí não tem autoridade para Satanás, não. A autoridade que Satanás cai por terra é Jesus. Somente Ele é quem pode vencer a força do maligno na minha e na tua vida para nos libertar. Foi isso que Jesus disse a Paulo. Quando mandou Paulo pregar o Evangelho, Jesus disse: Paulo, eu te envio para os gentios, para levar essa verdade para eles, para libertá-los das trevas e trazer para a luz, para tirá-los do poder de Satanás e trazer para Deus. Foi para isso que Deus enviou Paulo a pregar o Evangelho. Foi para isso que Jesus nos mandou pregar o Evangelho, para levar salvação aos que estão presos, perdidos. Só o Evangelho é quem pode salvar a tua, a minha alma, condenada ao inferno. Porque, como disse Paulo, Romanos capítulo 1, versículo 16, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê que está preso no poder de Satanás. Meus amados irmãos, isso é muito sério, irmãos. Isso é muito importante você receber essa orientação, esse esclarecimento para você entender o que Deus operou pela minha e pela tua vida, para que a gente não sofra o que está por vir na vida do ser humano. Deus não tem prazer na morte do ímpio. O que Deus quer é que o ímpio se converta para não sofrer a condenação. O apóstolo Paulo vai pregar lá em Atos capítulo 17, versículo 30 e 31. Paulo vai pregar dizendo que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. O que Deus quer do homem é arrependimento. Por isso, quando Jesus veio pregando o Evangelho, lá em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, veio Jesus pregando o Evangelho dizendo: o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O tempo está cumprido. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Foi por isso que Jesus mandou os seus discípulos pregar o arrependimento para a humanidade, para que no seu nome recebam a remissão de pecados. Lucas capítulo 24, versículo 47. Jesus diz: no meu nome se pregue o arrependimento e a remissão de pecados. É por Jesus, não é por batismo nas águas, cerimonial de igreja, feito por homem. Por isso que quando Jesus, ele vem, ele convida os homens a vir a ele, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. É o único meio por onde o homem pode chegar ao Pai, a Deus, para ter a vida de prosperidade, a vida eterna de gozo, de paz, de alegria, a vida em abundância quando deste mundo sair, com Deus lá no céu. Só por Jesus, irmão. E o diabo, ele sabe disso, tá? Que quem crê em Jesus está livre da condenação, sai do domínio e do poder dele, que prende as pessoas a permanecer na condenação. O diabo, ele prende as pessoas a permanecer na condenação, ele cega. Mas o Evangelho é a luz de Deus que ilumina a mente do homem que está entenebrecida pelo diabo. Paulo vai dizer isso, 2 Coríntios 4:4. O trabalho do diabo é impedir você de conhecer Jesus. O trabalho do diabo é impedir você de ver Jesus, de conhecer a verdade por onde você é liberto. Essa verdade é Jesus. O diabo não está preocupado em tirar ninguém da igreja. O diabo não está preocupado em fazer ninguém deixar de estar vivendo sacrifício religioso. O diabo não está preocupado em que ninguém deixe de ser batizado, deixe de guardar o sábado. O diabo não está trabalhando para isso. O diabo não está preocupado, é isso que ele trabalha, para que você esteja dentro de igreja, cumprindo ritual, cerimonial, obrigação, tarefa, sacrifício religioso. O diabo, ele quer que você viva isso, devotando tua vida às obrigações, às ordenanças, às metas religiosas. O diabo não está preocupado não, até porque quem criou essas religiões foi o próprio Satanás, para impedir o povo da verdade, do caminho, da porta, para que o povo pense e viva na mentira, achando que o meio de encontrar Deus é na religião, que a porta que dá acesso à vida com Deus é dentro da religião. Foi isso que o diabo criou. Todo o trabalho do diabo é impedir o homem de conhecer a verdade, deixar o homem cego, sem entender a luz, sem ter o esclarecimento da verdade do Evangelho. O diabo não está preocupado em tirar ninguém de igreja. Se ele está dentro das igrejas, sendo adorado, venerado, servido. Agora, tudo isso em nome de Deus. O povo está servindo, reverenciando
e glorificando o diabo, e servindo ao diabo, devotando e entregando sua vida ao diabo em nome de Deus. Rapaz, porque o povo não para ouvir e analisar, não. Se eu for pegar aqui o que ensina a doutrina católica romana, o que ensina a doutrina da religião evangélica, o que ensina a doutrina de Mórmon, a doutrina do Testemunho de Jeová, a doutrina de Buda, a doutrina dos espíritas, se você for prudente e pegar todo o conteúdo dessas doutrinas que ensina essas religiões e comparar com o que o Evangelho ensina, você vai perceber que está contrário. Vai tirar você da exclusividade do sacrifício de Cristo, por onde somos salvos. As religiões adicionam, colocam outros meios de acesso para a salvação, além de Jesus. A religião deturpa, falsifica a verdade do Evangelho. As religiões são instrumentos que estão a serviço do reino das trevas. Não estão sendo guiados pelo Espírito Santo. Não estão a serviço do reino da luz. Por isso que eu sempre digo, quem está dentro do sistema religioso, com a sua vida sendo fiel e devoto, como se fosse a Deus, consagrando e vivendo dentro da religião, não pode estar em Cristo. Não tem comunhão com Cristo. O Evangelho de Cristo não ensina, não orienta nada disso que o povo vive, é devoto e praticante dentro das religiões evangélica, católica, espírita. Não há diferença não, irmão. Religião é o sistema do inferno. O Evangelho de Cristo não é uma religião, é uma informação que leva você a uma vida com Deus com entendimento. Leva você a adorar, a servir, a viver em Deus com entendimento. Na palavra. Não é dentro de ambiente subjugado a regra, norma, obrigações religiosas. Então o trabalho do diabo é esse. É tirar do povo o conhecimento do Evangelho. Por isso que ele trabalha tanto, levando o povo a viver dentro de igreja, com atrações, entretenimentos, eventos, coisas que atraem a multidão distraída, ignorando a palavra, desprezando a palavra, sem entendimento, embriagada, manifestada, perdendo a razão, o equilíbrio. É um caindo, é um gritando, é um dizendo que Deus está ali, outro Deus está aqui, que Deus abençoou, que Deus fez isso, e o povo tudo perdido nesse ambiente, levado por esses movimentos emocionalistas, perdido de Deus, porque vida com Deus é aqui, ó. Deus não manda ninguém se reunir para estar vivendo isso, não. O que Deus quer é um povo mais atento a ouvir. O que Deus quer do povo é que busquem o conhecimento. Não é culto de poder e movimento dentro de igreja. Rapaz, se você observar hoje, o que o povo hoje está vivendo nas igrejas, distraído, ignorando a palavra, não tem mais palavra de Deus dentro dessas igrejas, desses lugares que diz que é casa de Deus. É o que disse Paulo escrevendo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 em diante. Paulo vai dizer: Timóteo, prega a palavra a tempo e fora de tempo. Eu rogo diante de Deus, que há de julgar os vivos e os mortos, que tu pregue a palavra, porque vai vir o tempo. Muitos não vão dar ouvido à sã doutrina. Muitos vão procurar pregadores que preguem segundo o seu desejo. Muitos vão se desviar da verdade, dando ouvido à fábula. Mas tu permanece firme na verdade. Prega ela, Timóteo. Não entra nesse movimento. Não satisfaz a vontade do povo. Não te deixa levar pela influência do povo. Não segue a multidão. Continua seguindo Jesus. A multidão é o grupo que está apartado de Jesus, vivendo o evangelho anátema. Então, meus amados irmãos, que vocês recebam essa palavra. O diabo, ele trabalha para impedir você de chegar na presença de Deus. Ele foi expulso da presença de Deus. Ele está no mundo enganando. Olha o que diz aqui o texto que eu li no começo. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás. É um só ser aqui. Olha aqui. Que engana todo mundo. Ele é um só ser. Ele, não foi eles. O diabo, a serpente, Satanás, é um só ser. Ele foi expulso do céu. Apartado da vida com Deus. E os seus anjos que acompanharam ele, que hoje são demônios, espíritos sem forma.
Ele engana todo mundo, cuidado. Você precisa conhecer a verdade para não permanecer no engano de Satanás. A verdade de Deus é Jesus. Não é nenhum conceito de valor, de doutrina, de regra, de crença, de dogmas, de credos, de nenhuma religião. A verdade de Deus é Jesus. Você precisa conhecer a verdade de Deus para não permanecer escravo na mentira de Satanás. Ele está aí enganando a humanidade, levando o povo a viver uma vida como se fosse para Deus, fazendo o povo entender que é de Deus, fazendo o povo entender que está em Deus, fazendo o povo entender que vai ter paraíso na terra, que vai para o céu, que está na casa de Deus, que é salvo porque foi batizado, que é de Deus porque guarda o sábado, que é de Deus porque está dentro de uma igreja, que vai buscar a Deus no monte, que faz a campanha e Deus vai... Isso é tudo mentira do diabo. Isso tudo é o diabo enganando vocês com a mentira dele. Porque a mentira é a única coisa que o diabo cria. Ele é o pai da mentira. Você precisa conhecer a verdade e ser liberto. Essa verdade é Jesus. Que Deus te abençoe. Abra o teu entendimento com essa ministração que você recebeu agora. E que você não endureça o coração para ouvir o Espírito de Deus ministrar o seu coração usando esse instrumento aqui. Analisa o conteúdo do que eu te levei. O Espírito de Deus que está em ti. Você pode não conhecer intelectualmente a Bíblia, mas o Espírito de Deus que está em ti, ele vai testificar com isso que eu estou pregando para você. Porque o Espírito testifica em nós, de uma só doutrina, de um só ensinamento, o de Cristo. E quem não tiver nessa doutrina, nesse ensinamento, não é de Deus. O apóstolo João vai dizer isso. Na sua segunda carta, versículo 9 e 10, porque não tem capítulo. Aquele que não está ensinando, ministrando segundo a doutrina de Cristo, antes prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Não ouçam, aparta-te deles. Eles podem até pregar a verdade do Evangelho, mas eles estão adicionando. Eles não se mantêm na verdade unicamente. Eles pregam a verdade misturando com mentira para perverter um pouco de fermento, leveda toda a massa. Uma influência, uma distorção da verdade do Evangelho tira você totalmente da direção do Evangelho. Cuidado, seja prudente. Cuida de ti e da doutrina. Escapa por tua vida. Examina as Escrituras. Ser fiel até a morte. Guarda a palavra do Senhor. Estando nele, a palavra dele é em você, meu irmão. Você não precisa estar em nenhum lugar para ser de Deus. O lugar que eu tenho que estar para ser de Deus, para eu estar em Deus, não é igreja, nem vida de igreja. É Jesus e na palavra dele. Se dedique a conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. É por aqui que você conhece a Deus. Vá aprender de Cristo. E vá conhecer a instrução para a igreja, dada pelos apóstolos. No Novo Testamento, nas cartas apostólicas. E aquele que não prega segundo essa doutrina, que foi pregada pelos apóstolos, não é de Deus. A doutrina que os apóstolos pregaram era a doutrina de Cristo. O povo hoje está vivendo instruído na doutrina de Calvino, de Armino, da instituição religiosa evangélica Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Deus é Amor, Congregação Cristã do Brasil. A minha doutrina é da Assembleia, a minha doutrina é da Presbiteriana, a minha doutrina é a verdadeira, é da Congregação Cristã do Brasil. Não, só há uma doutrina, só há uma igreja, é um só batismo, é um só Espírito. Não tem o batismo da igreja A, B, C, D, é o batismo com o Espírito Santo, é um só batismo pelo mesmo Espírito. Todos nós fomos batizados no mesmo Espírito, num só batismo, para formar um só corpo, dentro de uma só fé e esperança, guiado numa só doutrina. É a de Cristo, não é a de Calvino, não é a de Armínio, não é a da Assembleia, nem da Batista, nem da Adventista, nem da Presbiteriana, nem da Congregacional, nem da Deus é Amor, nem de igreja ou de pastor nenhum, nem de teólogo nenhum. Irmão, te converte à verdade, irmão. Seja prudente, esteja atento a ouvir. Observe tudo que esses homens estão pregando como profeta de Deus. Analise o conteúdo da pregação deles, a finalidade, o princípio, para onde essa pregação está te levando, está te formando a viver uma vida de fé e esperança, aonde e em quem essa doutrina está levando você a se submeter com fidelidade e dedicação, a estar aonde? Submisso a quem? Como governante da tua vida, autoridade espiritual. Qual é a instrução que tu está recebendo? Para ser discípulo de Cristo ou discípulo de pastores dentro de alguma igreja? Pense nisso.
ouça a verdade e seja liberto. Em nome de Jesus.